Bom dia! Dia 31 de outubro, um dia especial, uma data marcante, uma data que marca a nossa possibilidade de estar aqui, dia da Reforma Protestante. Talvez muitos estejam comemorando outras datas hoje, mas nós, os cristãos, comemoramos o dia da Reforma, o dia qual Martim Lutero entrega 95 teses ao clero católico, querendo que a igreja seja reformada, transformada, principalmente pelas vendas de indulgências que estavam havendo ali. E não é aceito pela Igreja Católica. E então, Martim Lutero resolve fazer uma nova igreja acontecer, dar início, dar origem a uma nova igreja, chamada da Igreja Luterana Protestante. E dali formam-se todas as outras que hoje temos em nosso mundo. A anglicana, a calvinista, a que deu origem também à Igreja Evangélica. Então, hoje nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Um dia importante, um marco na história no século XVI, um marco na história do novo começo, de uma possibilidade, que deu início também à possibilidade do sacerdócio feminino, que deu também o início ao sacerdote poder casar. Então, há várias coisas que foram instituídas, dado o pontapé inicial no dia 31 de outubro. Então, nesse dia, tome um pouquinho do seu tempo, vai ler um pouquinho sobre a Reforma Protestante, vai se inteirar um pouquinho desse marco histórico, para que você também possa se alegrar e saber que hoje não é um dia dedicado aos demônios, aos mortos, àquilo que desagrada ao Senhor, mas hoje é um dia dedicado à Reforma Protestante, à nossa vitória, a vitória de um homem que lutou para que houvesse mudanças dentro da igreja. E por isso estamos aqui e conseguimos estar aqui todos os dias, celebrando a vitória. Que bom que você está aí nessa manhã, chamada hoje. Que bom que você está aí nessa terça-feira, sexta-feira, chamada hoje. Que bom que você despertou nessa manhã a alegria de estar na presença do Espírito, a alegria de entender que Deus cuida de nós. Durante o nosso sono, Deus está cuidando. Durante o nosso despertar, Deus está cuidando. Então, que nessa manhã você se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Que nessa manhã você se sinta regozijado pelo Espírito Santo de Deus. Que nessa manhã você se sinta cuidado pelo Senhor. Que bom que você está aí. 25º dia da nossa campanha, sendo forte em meio às fraquezas. Interessante que quando Deus nos levanta para proclamar uma campanha, quando Deus nos levanta para proclamar algo, assim como fez com Martinho Lutero, muitas lutas vieram, muitas lutas advieram sobre ele. Assim como quando a gente se levanta quando Deus nos levanta e nós nos levantamos, nós obedecemos a voz para levantar uma campanha em prol de vidas e em prol da nossa própria vida, grandes lutas também se levantam, grandes ataques, mas estamos numa atmosfera espiritual. Vivemos nesses 25 dias em uma atmosfera espiritual, buscando fazer a vontade de Deus, buscando viver o melhor em Cristo, buscando ser forte em meio às fraquezas, buscando vencer as nossas fraquezas, buscando vencer aquelas fraquezas que somente você e Deus sabem que estão ali, somente você e Deus sabem que estão presentes na sua vida.
Então que nessa manhã, nesse 25º dia de campanha, você possa entender que Deus está trabalhando. Glória a Deus. Hoje o Senhor me levou a 1 Samuel, capítulo 17, 42, que vai dizer assim: E quando o filisteu olhou ao redor e viu a Davi, o desprezou, pois era jovem, ruivo e de belo parecer. Capítulo 17, 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a carne às aves do céu e às bestas do campo. Então respondeu Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor Jeová dos exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, que tu desonrastes. 17:47. E saberá toda esta congregação que o Senhor Jeová não salva com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Aqui nós vemos o momento a qual Davi se encontrava visivelmente em fraqueza. O momento a qual Davi se encontrava em um lugar onde todos o observavam e a qual ele tinha um gigante diante dele. Um gigante que o desprezava quando o viu. Um gigante que colocou ele como desprezo, como um nada, como algo que não era significativo. E alguém já te colocou como um desprezo, como um nada, como algo que não é significativo? Pois é, assim foi Golias com Davi. Mas eu quero te dizer algo nessa manhã que o Senhor me entregou. O desprezo do gigante fará ele cair. Se o gigante se levantou contra você nessa noite, nessa manhã, regozije-se, porque todo desprezo vindo do gigante fará com que ele caia. Diz a palavra que Davi vai ao ribeiro, pega as 5 pedras, coloca dentro da sua bolsa pastoral. Todo pastor tem uma bolsa e ele carrega as pedras ali dentro. E essas pedras servem para na hora certa usar contra o inimigo. Deus, em nome de Jesus, essa palavra hoje tem muito poder. Essa palavra hoje tem muito poder e ela é direcionada. Todo pastor tem uma bolsa pastoral que carrega pedras dentro dela. E essas pedras têm um significado. E essa palavra é extensa. E o Senhor me entregou agora, mas eu vou continuar em outra linha. E Davi se arma contra o gigante com pedras minúsculas. Por quê? Porque era a arma que ele sabia lutar. Davi não colocou a armadura de Saul. Davi testou, mas viu que não era para ele. Davi se posicionou com aquilo que ele tinha, mas não era a arma que ele carregava. Ele até buscou as pedras do ribeiro, ele até colocou a sua arma em prática, eu esqueci o nome que diz, mas ele colocou a sua arma, o seu instrumento de arma, encheu a sua bolsa de pedras. Mas Davi não ia com a certeza nas pedras. Davi ia com a certeza no Deus Jeová, que é o Deus da guerra. Aqui ele diz: a minha certeza não está nas armas. A minha certeza não está na espada nem na lança. Golias, tu vem com espada e lança. Golias, tu vem com ataque. Golias, tu vem com armas direcionadas contra mim. Aleluia. Mas eu vou com o Senhor dos exércitos, porque Ele é o Deus da guerra. O Senhor dos exércitos não é aquele que usa armas. O Senhor dos exércitos é aquele que possui a guerra. É aquele que controla a guerra, é aquele que mata e faz viver. O Senhor dos exércitos é o Jeová que está comigo, dizia Davi para Golias. Tu pode vir com armas, com lanças, com arco, com flecha.
Tu pode vir com o que tu quiser, mas eu vou com o Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele não se fiava, ele não confiava naquela arma que ele possuía, que eram as pedras e a funda. Davi confiava era no Deus que ele servia. Davi confiava era no Deus Todo-Poderoso de Israel que ele ouvia falar. Davi confiava no Deus poderoso. Davi confiava num Deus que era maravilhoso. Davi confiava num Deus que estava sobre a vida dele. Davi confiava num Deus a qual ele cantava salmos. Davi confiava num Deus a qual o ajudava a vencer leões. Davi confiava num Deus a qual talvez muitos ali não o conheciam, porque não tinham intimidade com ele. Para você conhecer esse Deus, há que ter intimidade. E para ter intimidade, há que passar tempo com ele. Há que passar momento com ele. Há que passar jornadas com ele. Na terça-feira, uma irmã me perguntou: irmã, você ora muito? Naquela doçura da voz dela, eu disse: não, eu não oro muito, mas eu estou constante com ele. Eu busco ter constância com ele. Eu busco estar com ele todo dia, durante o dia todo. Eu busco falar com ele, porque ele é meu general, ele é meu amigo, ele é meu general de guerra, ele é meu pai, ele é o meu professor, ele é o meu marido. Ele é aquele que me sustenta, ele é aquele que me alimenta, ele é aquele que me supre, ele é aquele que me nutre. Então o Senhor tem sido o meu Deus. E ele é o meu Deus, e por isso eu estou debaixo das suas potentes mãos. E a constância em Deus faz a intimidade. E quando temos intimidade, conhecemos. E quando conhecemos, sabemos como vai agir. E como sabemos como vai agir, temos confiança. E quando temos confiança, entregamos. Então assim não é um casal que tem intimidade? Entrega nas mãos do marido. Entrega nas mãos da esposa, porque ela vai resolver, porque ele vai resolver. É a confiança. E aqui Davi tinha confiança, porque ele era o Senhor. Pois do Senhor é a guerra. Ele que está no controle da guerra. Não há guerra se o Senhor não permitir. Não há guerra se o Senhor não permitir. Aqui o povo de Israel não entrava numa guerra sem que o Senhor permitisse. E o Senhor dizia: vai que eu serei convosco. E eles ganhavam a guerra, sempre em menos pessoas. Israel ganha a guerra sempre com menos militares do que os outros. Israel sempre ganhou a guerra em déficit. Então, o Senhor é o Senhor da guerra. É Ele que mata e que faz viver. É Ele que mantém de pé a cada amanhecer. E aqui nós vemos Davi que ele foi com armas sutis, pedrinhas, como diz a palavra. 5 pedras escolhidas, lisas, do jeito que tinha que ser. E ele é afrontado por Golias. Muitas vezes nós somos afrontados pelo inimigo, que acha que é grande. Mas quanto maior o inimigo, maior o tombo, como diz o nosso ditado. Porque confiamos no Senhor, que é o Senhor da guerra. Somos nós que vamos derrubar o inimigo? Não, quem vai derrubar o inimigo é o Senhor. Então nós vamos saber, vamos conhecer a história de Core salteada. Davi lança a pedra, pega na testa do inimigo. O inimigo cai para trás, diz a palavra do Senhor. Como uma pedra faz cair para trás. Então, a força do Senhor da guerra que o fez derrubar. E nós vamos ver que Golias cai e aí sim, Davi toma a espada de Golias e corta a cabeça dele com a própria espada dele. Vamos entender que sempre foi sobre Deus na vida de Davi. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi colocava toda a bênção, toda a vitória direcionada àquele que tinha vitória.